Olá pessoal, nessa aula vamos aprender sobre o processo de socialização, qual a importância da socialização das pessoas no ambiente empresarial. O contrato psicológico consiste nas expectativas e atitudes psicológicas do trabalhador com relação à organização e, por outro lado, nas expectativas da organização com respeito a ele. Numa relação entre funcionário e empresa, existe, além do contrato trabalhista, existe um contrato psicológico, que são as expectativas que o funcionário tem com a empresa e as expectativas que a empresa possui em relação ao funcionário. E esse contrato psicológico é muito importante nesse processo de socialização, de satisfazer essas expectativas. É importante destacarmos que nem sempre há concordância entre as expectativas-chave organizacionais e individuais. Muitas vezes, um funcionário, antes de entrar na organização, ele tem uma expectativa. Porém, quando ele começa a trabalhar, a expectativa é outra, pois a percepção que ele tinha não foi correspondida. A organização possui altas expectativas quando contrata um novo empregado. Claro que o inverso é verdadeiro. O trabalhador também tem muitas expectativas quando inicia um novo emprego. Então tem uma relação de expectativas. Então, essas expectativas devem ser consideradas para que não sejam frustrantes nem para a empresa e nem para o trabalhador. As organizações, do seu ponto de vista, podem colocar questões do tipo: como podemos gerenciar os recursos humanos a fim de maximizar as contribuições individuais? Como que a empresa pode conseguir o melhor resultado do desempenho de um trabalhador dentro da organização? O que ela precisa fazer? O que ela precisa estimular? O que ela precisa oferecer para o funcionário para que ele possa desempenhar o melhor trabalho possível? Como podemos socializar nossos trabalhadores para que aceitem nossa cultura e assim nossas normas como legítimas? Pois muitas vezes alguns trabalhadores têm dificuldades em adaptar a cultura da organização, pois as suas crenças, os seus valores são diferentes da empresa. E esse processo é muito importante, esse processo de socialização, para que possa satisfazer essas necessidades tanto das empresas como dos trabalhadores. O trabalhador, querendo identificar suas expectativas em relação à organização que o está contratando, pode colocar questões do tipo: o trabalhador pode perguntar da seguinte forma: por que estou aqui? O que espero? Como posso contribuir? Como posso conseguir a satisfação e as recompensas que pretendo desta organização? Como posso projetar minha carreira com crescimento profissional e desenvolvimento pessoal? Então, pessoal, nós como trabalhadores já pensamos essas perguntas e são muito importantes para o nosso resultado dentro da empresa, pois vai gerar motivação e satisfação para executar um bom trabalho. Então é preciso ir respondendo essas perguntas, porque com essas respostas o trabalhador vai definir se vai continuar ou não dentro da organização, se vai conseguir ter um desempenho adequado ou não. O processo de socialização é importante também quando ocorrem mudanças nas organizações. Então, sempre quando tem alguma mudança, é importante essa socialização. O trabalhador precisa ser socializado, precisa apresentar para o trabalhador essas mudanças, para que ele possa se acostumar novamente com essas alterações e voltar a desempenhar as suas atividades. A cultura organizacional é um dos fatores críticos tanto para a adaptação do novo empregado quanto para a implementação de processos de mudança. Então, mais uma vez, vemos que a cultura influencia todo esse processo de relação da empresa com o trabalhador. É através da cultura organizacional que a empresa vai perceber se os funcionários estão satisfeitos e motivados com o trabalho que está sendo executado e se ela vai conseguir também alcançar os objetivos que foram traçados no planejamento estratégico. O que é o processo de socialização? O processo pelo qual uma pessoa aprende valores, normas e comportamentos exigidos, o que lhe permitirá participar como membro de uma organização. E esse processo é contínuo durante toda a carreira do indivíduo na organização. É importante que
a pessoa que foi contratada, o novo funcionário, seja integrado no ambiente da empresa, que seja apresentado para ele as normas, a história da empresa, o que ele vai fazer, qual a importância do trabalho dele para os resultados da empresa, que ele possa entender como que funciona toda a dinâmica da empresa. É importante também que ele seja apresentado para os colegas de trabalho. Então, é uma forma de aproximar esse novo funcionário do ambiente da empresa, para que ele seja adaptado, para que ele possa dar resultado o mais rápido possível. A socialização pode ser benéfica ou pode apresentar falhas. Podemos pensar a história de um indivíduo como a história de pertencer a inúmeros grupos sociais. É através destes grupos que as determinações mais amplas agem sobre ele. Então, nem sempre essa socialização vai ser positiva. Algumas vezes, essa socialização vai ser negativa e vai gerar desmotivação do novo funcionário. Ele não vai conseguir desenvolver suas potencialidades, suas capacidades. Ele não vai conseguir realizar o melhor trabalho possível. Então, a socialização acontece através da integração entre os grupos sociais. É necessário que o novo trabalhador seja acolhido pelos funcionários da empresa, para que ele possa se sentir bem, para que ele se sinta como uma pessoa muito importante dentro da equipe de trabalho. Existem dois processos de socialização. A socialização primária, que é no ambiente familiar, quando os pais começam a realizar a educação dos filhos, a apresentar o que é certo, o que é errado. E a socialização secundária. A socialização secundária são as experiências que temos na relação com outros grupos sociais, nas escolas, no ambiente de trabalho. Então, são todas aquelas experiências, aquelas relações que vamos ter fora do ambiente familiar. Observe que o processo de socialização é contínuo, dá-se ao longo da vida. Então, a todo momento, estamos sendo socializados, estamos precisando ser apresentados a uma nova forma de trabalho, a um novo método, ou muitas vezes nos adaptando para alcançar as metas e os objetivos. A socialização supõe que o indivíduo situado em um determinado contexto social e em interação com esse meio, principalmente com os outros significativos, vai formando seus esquemas cognitivos, que selecionam e processam a informação, que filtram e configuram o que vai aceitar como realidade, como mundo. Então, é através da socialização que as pessoas vão interpretando o que é bom ou ruim, ou se o que está acontecendo o deixa motivado ou se atende às suas satisfações internas, às suas necessidades. Em relação à empresa, a uma organização, como se dá esse processo socializador? A socialização organizacional é o processo pelo qual a pessoa aprende valores, normas e comportamentos esperados, que lhe permite participar da vida dentro da organização. Então, nas empresas, existe um planejamento para que seja realizado essa socialização do novo trabalhador, pois se considera que é um fator muito importante para o desempenho do novo funcionário, para que ele possa entender o funcionamento da organização. Os novos empregados, quando entram na organização, vivenciam a nova realidade, que confirma ou nega suas expectativas. Então, as expectativas é importante para que o novo funcionário possa desempenhar um trabalho que atenda às expectativas da empresa. Então, por isso que as empresas organizam e planejam muito bem essa parte da socialização. O choque com a realidade da organização vai influenciar o processo de socialização e, por consequência, o desempenho no trabalho. Então, é muito importante uma boa socialização, que a socialização seja bem feita para que esse funcionário possa dar a resposta o mais rápido possível. Pois, muitas vezes, alguns funcionários têm baixos rendimentos devido a falhas nessa socialização. Então, a socialização é importante para que o funcionário consiga desenvolver da melhor forma possível o trabalho dentro das empresas. Agora que você já sabe o que é socializar, saberia identificar quais as implicações do conceito de socialização na gestão de pessoas? Qual a importância da socialização na gestão de pessoas? Como que a socialização influencia nos resultados? Então, podemos perceber que a socialização é fundamental para garantir que o funcionário
consiga desempenhar da melhor forma possível o trabalho dentro das organizações, para que as organizações fiquem satisfeitas com os resultados dos funcionários, pois eles estão integrados no ambiente da empresa e conseguem dar as respostas que a empresa precisa. Um abraço, até a próxima aula.